De acordo com uma organização sem fins de lucro chamada Primeiro o Primeiro, especializada no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, 90% dos cérebros físicos das crianças se desenvolvem aos 5 anos de idade. E é em casa que começa a educação da criança. Essa é a sua primeira escola. Lá, com seus pais como professores, ele deve aprender as lições que o guiarão ao longo da vida. Lições sobre respeito, obediência, reverência, autoridade, autocontrole, etc. E o propósito da lição dessa semana é enfatizar a importância da educação no lar. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2, que tem como título A Família. E no esboço da lição dessa semana veremos duas questões. Em primeiro lugar, falaremos sobre a educação de Jesus. Como foi a educação de Jesus? E em segundo lugar, vamos falar sobre as responsabilidades dos pais. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, a educação de Jesus. A Bíblia diz muito pouco sobre a infância de Jesus, mas podemos extrair pelo menos 4 lições importantes para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, Jesus foi criado por seus pais. Sua primeira escola foi sua casa. E em sua infância, Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas, que eram muito comuns naquela época. Ele recebeu instruções de seus pais. Ele foi instruído pelo exemplo, pela influência e pelos ensinamentos de seus pais. Mas principalmente recebeu conhecimento e sabedoria diretamente de Deus. Assim confirma Lucas 2, 41 ao 50. A segunda lição é que Jesus cresceu em um lugar humilde. As casas dos ricos e os palácios dos reis não foram escolhidos. Em vez disso, ele escolheu viver entre os pobres de Nazaré. E ali aprendeu a depender de seu Pai Celeste. E a terceira lição que nós aprendemos é a instrução da natureza. Quão importante é a natureza como uma fonte de educação? Jesus passou sua infância em uma cidade nas montanhas de Nazaré e aí aprendeu lições diversas. Aprendeu a depender de seu pai e também aprendeu lições de humildade. E em quarto lugar, Jesus foi educado em todas as áreas da vida. Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E os próprios anjos o acompanhavam e o ajudavam a aprender estas coisas sobre Deus. Assim, ele cresceu em estatura e força, mas também cresceu em conhecimento e sabedoria. O segundo assunto da lição dessa semana tem que ver com as responsabilidades dos pais perante seus filhos. E a principal responsabilidade é a formação do caráter. Ellen White diz que Deus designou aos pais uma obra importante que consiste em formar o caráter de seus filhos de acordo com o padrão divino. Essa é a principal responsabilidade, formar nos filhos um caráter semelhante a Cristo. Agora veremos 3 principais deveres dos pais que estão mencionados aqui na palavra de Deus. Em primeiro lugar, os pais devem ensinar o caminho em que os filhos devem andar. Provérbios 22, 6. Em segundo lugar, os pais devem disciplinar os filhos. Efésios 6, 4 diz que todo pai que ama, disciplina. E esta disciplina deve ser sempre com amor. Em terceiro lugar, devemos ser exemplo para nossos filhos. Deuteronômio 11:19 diz que em todo tempo os pais dão instruções e são um exemplo para seus filhos, falando dessas instruções, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Em todo tempo nós temos que ser exemplo para nossos filhos. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Nós precisamos colocar a educação de nossos filhos como prioridade em nossas vidas, porque este é o momento mais importante da vida deles. Os pais devem manter a pureza de coração na vida diária se desejam que seus filhos sejam puros. Como pais e mães,
devemos nos educar a nós mesmos e nos disciplinar, primeiro nós, e então poderemos formar nossos filhos e prepará-los para a herança imortal. Que Deus abençoe a cada pai para ser um verdadeiro educador de seus filhos nos caminhos de Deus. Vamos orar, querido Pai. Muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, todos os pais que têm a responsabilidade de educar seus filhos. Em tuas mãos colocamos as vidas deles e todos os educadores. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema, maná, cada dia, cada cada manhã. E relembre também que estamos celebrando os 167 anos da Escola Sabatina, onde devemos renovar nossos votos de fidelidade com o estudo diário, a vida em comunidade e também a nossa principal missão, que é levar a palavra aos demais. Que Deus abençoe a todos vocês.